aí, meus amores, vamos lá? Vamos voltar ao nosso conteúdo, né? Nós estávamos vendo aí a questão das especificidades, né? Nós estávamos vendo na nossa última missão aí a questão da hierarquia e disciplina, né? Eu falava para vocês, ao término da nossa última missão, que dentro da primeira parte estava a questão do ingresso, artigo 10, 11 e 12, mas nós tivemos aí a revogação pela Lei 6.626 de 2004 e aí, consequentemente, a primeira parte das especificidades vai nos trazer aí a ideia de hierarquia e disciplina. Então, nós vamos trabalhar agora a ideia de hierarquia e disciplina, tá? Todo o Estatuto da Polícia Militar que você tiver a curiosidade de observar ou que estiver estudando, você vai verificar que nós temos aí essa fixação da hierarquia e da disciplina, tá? São a base, né, da Polícia Militar, é a base da estrutura que a gente pode colocar assim, da Força Nacional de Defesa, né? Então, nós temos aí essa questão da fixação da hierarquia e da disciplina, tá? Então, o que é que nós temos em relação à hierarquia e disciplina? O legislador vai nos dizer que quando a gente trabalha com a noção de hierarquia, nós vamos estar pensando na condição hierárquica, né, do grau de responsabilidade que vai ser estabelecido dentro da estrutura de formação dessa questão aí de estruturação da organização da Polícia Militar. Então, ó, falar de hierarquia é a gente traduzir aí a ideia de que nós tenhamos a condição dos graus de responsabilidade dentro da organização da Polícia Militar, tá? Então, a hierarquia traduz aí os graus de responsabilidades. Então, nós vamos ter aí, ó, os postos e as graduações, né, que vão nos trazer aí essa questão dos graus de responsabilidade. Esses postos e graduações, a gente vai ver posteriormente, eles são garantidos a partir do processo de antiguidade, né? Então, quanto mais antigo você for dentro da organização da Polícia Militar, você irá garantir aí os seus postos e graduações. Daqui a pouco a gente vai ver como se dá essa estrutura formativa, instituindo aí esses postos e graduações com os graus de responsabilidades, tá? E a questão da disciplina, ela vai nos trazer aí a observância rigorosa da legislação. Pessoal, a observância ela é rigorosa, obrigatória. Então, a observância rigorosa da lei, dos regulamentos, das normas, dos estatutos que são instituídos para nortear a Polícia Militar do Estado do Pará, tá? Então, toda a questão da observância de normas vai estar voltada para a ideia de disciplina, tá? Então, o legislador trouxe que hierarquia e disciplina são a base de formação e estruturação. O legislador, ele vai nos trazer, inclusive, nessa parte, que serão instituídos o que chamamos de círculos hierárquicos, tá? São estruturas, né, em que a gente vai ter ali relações em estruturas de formação de graus hierárquicos idênticos, né? Então, eu tenho lá um grupo de subtenentes, eu tenho um grupo de major, né? Então, eu vou ter lá os círculos hierárquicos. Esses círculos hierárquicos, eles devem ser pautados em uma palavrinha que a gente vai escutar muito. Por 2 vezes você escuta essa palavra dentro do estatuto. E nos regulamentos, nas outras regras, a gente também vai verificar que é a
camaradagem, né? Ora, a gente até já escuta isso no nosso dia a dia. Ei, camarada, né? Camarada é a ideia de que aquela pessoa ela tem uma relação amigável com você, né? Então, a mesma ideia que a gente traz no nosso dia a dia, quando utilizamos a palavra lá, camarada, né, nos nossos contatos com as outras pessoas, a gente vai trazer para o Instituto da Polícia Militar. A camaradagem, ela é uma relação de convivência pautada na amizade, na lealdade, né, no sincronismo entre as partes ali envolvidas, na solidariedade. Então, essa relação entre os PMs que envolva o ciclo de amizade, a gente vai trazer para a ideia de camaradagem. E ele traz que os círculos hierárquicos que instituem aí a formação e estruturação da Polícia Militar sejam pautadas nessa ideia da camaradagem, da convivência, da boa convivência entre os policiais militares, tá? É claro que depois, como eu falei para vocês, a gente vai ver as escalas hierárquicas e, consequentemente, estruturar daqui a pouco, né? Nós vamos ver essas escalas hierárquicas e estruturar esses círculos hierárquicos dentro dessa instituição aí do que a gente viu da boa convivência entre os policiais militares, tá? Bem, mas antes da gente chegar nessas escalas hierárquicas e conhecer esses ciclos hierárquicos, é importante que a gente defina essa situação aqui, ó. A gente colocou que nós temos dentro da hierarquia os graus de responsabilidade da organização da Polícia Militar dividida entre os postos e graduações que vão estar aí instituídos pela antiguidade, né? Quanto mais antigo, mais você vai conseguir alcançar os postos e graduações. Mas como se dá essa divisão entre posto e graduação, tá? Então, a gente vai colocar aqui, ó, nós temos aí o posto e nós temos aí a graduação, tá? Então, vamos lá. Dentro do posto, né, como é que a gente vai definir quem vai estar recebendo os postos e quem vai estar recebendo as graduações, tá? Os postos, eles servem para determinar o grau hierárquico vai ser definido por postos, tá? A gente tem aí que esse posto ele vai se dar mediante ato do governador. Então, o governador do estado é quem vai designar o ato que vai garantir o posto àquele oficial, tá? E você tem aí a confirmação do recebimento desse posto através de carta patente, tá? Então, nós temos aí que o posto ele vai servir para o oficial, vai se dar mediante um ato do governador e a confirmação nós vamos aí ter através de carta patente, tá? Já a graduação vai estar voltado aí, né, para os praças, chamados praças. Então, a gente já sabe que eu tenho uma subdivisão aí, né? Inicialmente, o indivíduo entra na categoria de policial militar como praça, assim serão vocês, porque o concurseiro disciplinado ele será, escutei aí, aprovado. Então, você que está aí estudando, que está aqui assistindo a minha aula, né, você vai ser aprovado aí no concurso e, consequentemente, escutei um amém? Escutei, né? Tenho certeza que quando eu disser aí que você será aprovado, você diz, amém, professora. E aí, ó, tem um anjinho da guarda tá lá te protegendo para que de fato você consiga essa aprovação, tá? Então você tem aí, né, uma graduação, aí servirão para os praças, você quando for aprovado será um praça e consequentemente através dos atos de antiguidade do tempo em que for se passando do exercício da sua função de policial militar lá no estado do Pará, você vai conseguir aí chegar ao oficialato, será um oficial, tá? E aí você receberá um posto, inicialmente graduações. E aí o ato agora não será pelo governador do estado, mas o ato será pelo comandante geral, tá?
Então, o comandante-geral, ele terá aí a responsabilidade de emitir a sua graduação, tá? Então, a gente definiu aí o que é posto, o que é graduação, para quem serve e como vai se dar essa fixação. E agora, né, nós vamos ver a configuração, tá, da nossa escala hierárquica. Lembrando inicialmente que a gente tem ainda a figura dos praças especiais, tá? Os praças especiais definidos pela legislação serão os aspirantes a oficial, tá? São aqui aqueles indivíduos que vão estar, os alunos da escola de formação, né, que vão aí ser aspirantes a oficial, tá? Então, os praças especiais, eles estão na escola de formação, para aspirante a oficial. Então, esse indivíduo vai ser considerado praças especiais, tá ok? Então, fechou aí a nossa ideia e nós vamos agora, dentro dessa questão de hierarquia, verificar as nossas escalas hierárquicas. Meus amores, aqui a gente vai ter que ter um cuidado gigantesco, tá? Um cuidado aí grande no momento em que a gente estiver trabalhando, então a gente vai com muita calma, porque isso pode vir a ser cobrado na sua prova e para não complicar a sua cabecinha, então a gente precisa fazer essa escala hierárquica com calma, tá? Vamos lá, coloca aí no teu material, escala hierárquica, tá? Quem é que vai compor, como vai ser essa subdivisão da escala hierárquica? Nós vamos ter na primeira classe, a gente pode colocar assim, claro, que a primeira classe nem sempre é aquela que vai ser ocupada primeiro, né? Ora, professora, eu vou viajar de avião, né? Mas na minha primeira viagem, eu não vou logo estar na primeira classe do avião, vou na classe popular, né? Porque financeiramente ainda não dá. Mas quando eu virar oficial da Polícia Militar, aí sim eu vou de primeira classe. Show, né? Vamos lá? Vamos entender essas classes, tá? Bem, então, ó, a primeira classe, que nem sempre vai ser a primeira, como a gente colocou aqui, pensando na ideia do nosso avião, né? A primeira classe aí vai ser a classe dos oficiais. Vamos botar aqui, ó. Oficiais superiores, tá? Então, já sei ali que o oficial está onde? No posto, né? Então, as classes dele são alcançadas mediante posto, tá? Então, quem vai estar aí nessa classe dos oficiais superiores, tá? Então, eu vou ter a figura, ó, do coronel, eu vou ter a figura do tenente-coronel, e eu vou ter a figura do major, tá? Claro que o grau hierárquico de baixo para cima, né? Vou estar na escala hierárquica dos oficiais superiores, vou começar com o major, tenente-coronel e depois eu passo para coronel, tá? Depois dos oficiais superiores, nós vamos ter o que a gente chama de oficiais intermediários, tá? Então, dois aqui, ó, os oficiais intermediários. E aí, nos oficiais intermediários, eu tenho a figura do capitão, tá? Então, ó, de capitão, posso sair dos oficiais intermediários para oficiais superiores, e aí de major, tenente-coronel e tenente-coronel a coronel. Além dos oficiais intermediários, nós vamos ter aí os oficiais subalternos, tá? Então, ó, oficiais subalternos. E aí, nós vamos achar a figura do
segundo tenente. Tá? Então, nós temos aqui a escala hierárquica dos oficiais. E agora, nós vamos fazer aqui, deixa eu apagar aqui, os postos e graduações, que a gente já entendeu como é que funciona. Montei a escala hierárquica dos oficiais, agora nós vamos montar a escala hierárquica dos praças, tá? Então, ó, aqui, ó, em quarto, nós vamos ter os praças. E aí a gente começa dentro dos praças com a figura do primeiro sargento. Depois do primeiro sargento, nós vamos ter o segundo sargento e o terceiro sargento. Opa, fechei aqui, né? Os sargentos. Aí vem o soldado de primeira classe, o soldado, vimos aí o soldado de primeira classe, soldado de segunda classe e o soldado de terceira classe, né? Ficou a palavra meio estranha. Terceira classe. E por último, nós temos aí o soldado de classe simples. Eita, professora, achei a minha classe. Achou? Né? Assim, quando você for aprovado, que será, que eu tenho certeza absoluta da sua aprovação, você foi aprovado, você vai entrar como soldado de classe simples. Podendo aí repassar soldado de terceira classe, segunda classe, primeira classe, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento e completou aí a sua graduação, né? Então, nós temos aqui a graduação em relação aos praças e nós temos aqui os postos hierárquicos para a escala hierárquica dos oficiais, tá? Então, a gente viu aí, né, a escala hierárquica dos oficiais e a escala hierárquica dos praças, tá? Ficou mais claro aí para você dentro da legislação? Ficou, né? Então, a gente fecha essa escala hierárquica e vai entender o que é precedência funcional, tá? A tua legislação, ela fala aí na precedência funcional, tá? A precedência funcional, pessoal, nada mais é do que o que a gente escalonou agora há pouco, né? É a antiguidade no posto ou graduação. A tua antiguidade como soldado de classe simples vai te permitir passar para o soldado de terceira classe, para o soldado de segunda classe, para o soldado de primeira classe e assim sucessivamente até que você complete aí as suas graduações dentro da escala de graduação de sargento. Então, precedência funcional é a sua antiguidade no posto ou na graduação. A mesma coisa vai acontecer aqui dentro dessa escala hierárquica dos oficiais, né? De segundo tenente para capitão, de capitão para major, para tenente-coronel e para coronel. E aí fecha a sua escala hierárquica com a precedência funcional para a antiguidade dentro dos postos, tá? A antiguidade, ela começa a ser contada, essa antiguidade que garante a tua precedência funcional, ela vai começar a ser contada a partir da assinatura do ato em que você foi nomeado. Então, meu amorzinho aí lindo, passou no concurso público, foi nomeado, tá lá, VCPM do Pará, né? Nomeação, a sua nomeação saiu. Você já começa ali a ter a contagem do seu tipo, né? Assinou a nomeação, já começa a contar a sua antiguidade para verificar a concessão, né, de permissão de ultrapassagem de uma graduação para outra dentro da escala dos praças, tá? Ou então, fui nomeado, saí, começa a contar aqui do soldado de classe simples para o soldado de terceira classe.
né, conseguir a antiguidade correspondente para chegar até o soldado de terceira classe, agora a minha antiguidade começará a contar do ato de assinatura dessa promoção, tá? Então, fui promovido, consequentemente, vai lá constar já a minha assinatura dessa promoção e automaticamente já começa a contar ali o meu tempo, né, de antiguidade para que eu possa passar para o meu outro grau de graduação, o meu outro grau de posto. Tranquilo? Bem, entendeu aí essa questão da antiguidade igual, da antiguidade. Só que o Estatuto traz aí 3 situações sobre a característica de acontecimento de antiguidade igual. Ou seja, um ou mais PM que está na mesma situação de antiguidade. E como é que vai se dar essa precedência funcional em relação a isso? Se o PM ele for do mesmo quadro, é a primeira situação, tá? Então, a gente vai colocar assim, ó. Vamos colocar aqui pra gente, para ficar fácil de entender essa questão da antiguidade igual, tá? Então, a gente vai colocar aqui, ó. Antiguidade igual. Como é que vai se resolver essa caracterização quando houver PMs com antiguidades iguais, né? Como é que a gente se resolve? Então, a primeira situação que a gente traz dentro da legislação, vamos colocar aqui o primeiro, são os PMs do mesmo quadro, né? Então, tem um PM do mesmo quadro com antiguidade igual. Como é que eu vou resolver isso aqui? Tá? Então, o Estatuto diz pra gente, né, que existindo PMs do mesmo quadro em que haja uma situação de antiguidade igual, você vai verificar a posição do PM na escala numérica. Professora, como é isso? Quando você for aprovado num concurso público, que sair toda a sua nota, vai ter uma escala numérica de aprovação. Então, vamos dizer que foram aprovados 100, né? Então, a escala numérica vai de 1 a 100. Isso vai depender do próprio edital, que vai dispor se é a nota da prova, geralmente é assim, a nota da prova gera a escala numérica. Então, gerou lá que você foi aprovado e você foi aprovado em 23º, tá? Então, a sua escala numérica é a 23ª. Aí tem lá os 100 candidatos, né, que foram aprovados em concurso no mesmo quadro, né, que tem aí a mesma a antiguidade igual, porque foram nomeados todos no mesmo dia, assinaram todos no mesmo dia. E aí, para que haja essa caracterização de progressão funcional, de precedência funcional, esse PM, para que ele saia aí de soldado da classe simples para soldado da terceira classe, vai se observar a posição dele na escala numérica. E aí, de acordo com a posição, vai se fazendo a sua precedência funcional, vai fazendo aí a sua transformação, garantindo a sua graduação de soldado de classe simples para soldado de terceira classe. Beleza? No nosso exemplo, tá? Isso vai acontecer, é claro, em toda a escala hierárquica, tá? Bem, vamos lá. A segunda situação que a gente vai colocar aqui, tá? O legislador coloca assim, ó. E nos demais casos, né, em que eu não tenha a situação de PMs que vão estar no mesmo quadro. E aí ele vai dizer, vou observar a antiguidade que esse PM já possui, a antiguidade do PM no posto ou graduação anterior. Graduação anterior, tá? Então, se não é no mesmo quadro, vai se observar aí a antiguidade do PM no posto ou graduação anterior. Não tenho que discutir, né? Eu tenho um PM que é soldado de classe simples que vai passar para soldado de terceira classe. Então, eu vou observar se ele tem a antiguidade necessária para subir. Aí eu tenho outro que é de segunda classe que precisa ir para a primeira classe. Eu vou observar
se o tempo que ele passou no soldado como segunda classe, a antiguidade dele é suficiente para que ele possa ser graduado em soldado de primeira classe. Mas eu tenho um PM que é segundo sargento. Para que haja a precedência funcional dele para primeiro sargento, eu tenho que analisar aí se o tempo que ele foi como segundo sargento já garante a ele a possibilidade de se tornar primeiro sargento. A antiguidade dele como PM no posto ou graduação anterior é quem vai dizer se ele pode passar para a graduação acima. Beleza? Entendeu aí, meus amores? Né? Tá? E a terceira situação que a legislação nos traz, né, é a questão aí dos alunos do curso de formação. Como é que fica aí a questão dos alunos do curso de formação? E aí o legislador diz que deve-se observar o regulamento. Então, a gente vai observar o regulamento. Foi aquilo que eu falava para vocês, né? Eu fui aprovado no concurso A e o regulamento vai dizer se a minha escala numérica ela é baseada aí na situação de aprovação no concurso, da nota que eu obtive no concurso, e a partir daí nós vamos ter a configuração, né, dos alunos do curso de formação dentro dessa estruturação. Tá? Então, nós tivemos aí 3 situações que vão nos trazer aí essa condição, né, para a característica de escala hierárquica quando a gente tiver antiguidade igual. Como é que vai funcionar a precedência entre esses praças, tá? Nós temos também, meus amores, a precedência entre praças especiais e os demais praças, tá? Só que essa condição de observância da precedência entre praças especiais e os demais praças, né, vão nos trazer aí 3 condições, tá? As 3 condições é quando a gente tem aí a questão do aspirante a oficial hierarquicamente superior a qualquer praça. Então, o aspirante a oficial, ele é hierarquicamente superior a qualquer praça. Então, consequentemente, ele tem essa precedência. Os alunos da escola de formação de oficiais superiores no caso, os alunos da escola de formação de oficial, eles terão aí a precedência superior aos subalternos, tá? Aos subtenentes, desculpem. E os cabos sobre os alunos do curso de sargento. Então, 3 situações a gente colocou aí para a precedência entre praças especiais e os demais praças. Os aspirantes ao oficial, hierarquicamente superior a qualquer praça, tá? Os alunos da escola de formação de oficiais terão hierarquicamente superior aos subtenentes. E os cabos sobre os alunos do curso de sargento, tá? Então, a gente tem aí essa precedência entre os praças especiais e os demais praças, tá? Bem, na nossa próxima missão, nós vamos trabalhar aí a questão dos almanaques da corporação, tá? E eu sei que você já está curioso para entender o que seriam esses almanaques da corporação. Então, eu te vejo daqui a pouquinho para a gente ver a nossa terceira missão e verificar as demais regras do nosso regulamento. Até lá, amores!